O Google removeu a Leila. Turma, então... foi expulso. Vanderlei, o livro, eu disponibilizei o PDF dele também, tá? Lá na pasta da aula. Então, se não tiver acesso, depois você me avisa, mas eu tinha colocado lá também, tá? Vocês confirmem. É para estar na pasta aberta. Acho que ou numa pasta de bibliografia ou está na pasta logo que a gente entra. Eu vou confirmar depois, tá? Porque o Hickman, pelo menos, o PDF eu tenho ele, dá para vocês acessarem. Na biblioteca, tem muita gente falando que está com problema de acessar também a base. Então, fica mais fácil já colocar o PDF para vocês baixarem. Bom, alguma outra questão antes da gente começar? Alguém está com dúvida? Algum problema? Ok. Turma, vamos lá. Moluscos. Para a gente começar, para a gente se situar. Quando a gente está falando de molusco, a gente lembra de alguns grupos que são bem familiares, né? Então, moluscos, animais de corpo mole, básico para a gente lembrar lá no ensino médio. Caramujos, lesmas, né? São gastrópodes terrestres ou de água doce, que a gente encontra com mais frequência. Mas grande parte assim, da diversidade de molusca está associada ao ambiente marinho. Então a gente remete a polvos, lulas, bivalves, mexilhões, uma gama muito grande de organismos que estão associados ao ambiente aquático. Então, da mesma forma que os anelídeos, os moluscos também tiveram sua origem evolutiva marinha, no ambiente marinho. Tá? A conquista de ambos, na verdade, a conquista de grande parte dos grupos animais, a conquista do ambiente terrestre, né, por grande parte desses grupos, se deu a posteriori. Nematóides, plateumintes, anelídeos, artrópodes, moluscos, todos eles tiveram sua origem evolutiva no ambiente marinho. Conquista de ambiente de água doce e ambiente terrestre se deu depois. Tá? Então, por exemplo, apesar de alguns artrópodes, da maioria dos artrópodes, né, terem uma diversidade terrestre muito grande hoje, o seu ancestral é marinho. Né? E, por exemplo, crustáceos ainda retém essa característica de ser um grupo marinho. Mas a gente está falando de molusca e não de crustáceo hoje, né? Então, molusca está dentro de um grupo que a gente já tem falado com frequência, que é os Spiralia. Né? Spiralia representa, ou pode ser sinônimo de Lophotropozoa, né? Eles são protostômios. Apresentam 3 folhetos germinativos, são triblásticos, são celomados. Tá? Todas essas características que a gente já tem falado nos outros grupos vale para molusca também. Ok? Então, aqui a gente tem os moluscos. Né? A gente está vendo aqui que a posição filogenética de molusca ainda é um pouco incerta. Tá? Como assim? O que a gente tem aqui? Ó? Na base de Trocozoa, a gente tem uma politomia. A gente não tem uma filogenia muito bem resolvida. Pelo menos é isso que traz o Hickman. Tá? Alguns artigos científicos
já trazem eles um pouquinho mais resolvidos, saindo como grupo irmão de artrópoda, tá? Então, quando a gente tem como se fosse um tridente, essa conformação numa filogenia, a gente chama de politomia, tá? Isso aqui é uma politomia. A politomia indica que não tem uma relação filogenética bem resolvida, bem dividida, tá? Porque, olha, aqui, por exemplo, a gente tem dividindo em dois, tá? Por exemplo, Ciliófora, grupo irmão de Enteroprocta. Ambos, grupo irmão de Ectoprocta, tá? São conceitos de sistemática filogenética. Então, a hora que eu falo que molusco não tem a sua posição filogenética muito bem definida, quer dizer que tem uma politomia aqui embaixo. Tem o tridente. Tá? Pessoal, se vocês tiverem notícia da Leila, se ela não estiver conseguindo conectar, me avisem, tá? Eu posso pegar uma outra sala. Tá. Então a gente está falando aqui da politomia. Ah, voltou? Não tinha visto, Leila. Então tá. Então, politomia representa uma filogenia mal resolvida. Mal resolvida porque faltam caracteres para embasar melhor esse relacionamento. Porque evolutivamente, a gente sabe que a partir de um ancestral comum dá origem a ramificações. Então, a gente nunca vai ter esse tipo de associação ocorrendo de forma natural, tá? O que a gente tem são relações mal resolvidas, beleza? Então, tá tendendo a ter uma informação melhor de que molusca é grupo irmão de Annelida, tá? Annelida formando esse grupo grande aqui com Sipúncula, Equiura, e aqueles outros grupos que a gente falou semana passada. Tudo bem? Todos eles compartilham uma larva trocófora e clivagem espiral. Tá? Isso é típico de espiralha. Beleza, então, se o relacionamento filogenético de molusca com outros filos não é muito bem resolvido, dentro de molusca isso é um pouquinho melhor, tá? Então, já o relacionamento entre os grupos de molusca é um pouco mais bem resolvido, principalmente com relação à monofilia, tá? Então, a monofilia desses grupos é relativamente bem embasada. Eu tomo sempre cuidado para falar a monofilia entre essas classes, porque semana que vem um artigo novo e muda tudo isso, tá? Mas o que eu estou falando é que a classe gastrópoda, por exemplo, tem evidências que é uma classe monofilética, né? Evidências robustas, assim como a classe bivalvia, poliplacófora, monoplacófora, cefalópoda, escafópoda. Aqui que tem um certo problema, tá? Porque Caldofoveata e Solenogasters têm sido colocados como subclasses de aplacófora. Tá? Aplacófora por quê? Eles não apresentam concha. A é ausente. Placófora, placas, né? Sem placas, sem concha. Então, uma dúvida assim, que existe é se ambos, Caldofoveata e Solenogasters, representam classes distintas ou eles estão dentro da classe Aplacófora. Essa é uma das principais dúvidas. E o relacionamento entre elas também ainda é um pouco incerto. Tá bom? Mas, de forma geral, a gente vê nos livros essas 8 classes de moluscos sendo citados. Tá?
grupo é monofilético, Flávio. Tá? Quer dizer, pelo menos tem-se evidências de que é um grupo monofilético. Tá? O que a gente não sabe muito bem é do relacionamento. Sabe-se, em partes, né, do relacionamento de molusco com os outros, se é realmente um grupo irmão de Annelida, e acredita-se que sim, tá? E o relacionamento dentro de molusca, tudo bem? Mas isso não altera o monofiletismo de molusca. Uma das características que suporta o monofiletismo de molusca é a presença do manto. A gente... Aqui, ó. Uma camada de células que formam o manto. Tá? É uma das principais características morfológicas. Então, a diversidade molusca é muito grande. Ela, atualmente, é o segundo filo mais diverso, só perde para artrópoda. Tá? Então, existem cerca de 100 mil espécies descritas atualmente, entre 50 e 70 mil espécies fósseis. Então, o registro de espécies fósseis de molusca é gigantesco. E um dos motivos principais por ter um registro fóssil tão rico é evidente, né? A presença de uma concha calcária que fossiliza. Então, os anelídeos têm um registro fóssil bem pobre. Quer dizer que eles não existiam, não tinha uma diversidade muito grande no passado? Tinham. A questão é que Annelidium é um grupo mole, não tem carapaça, não tem concha, é difícil de deixar registro. Diferente de molusco. Né? Qualquer conchinha não, né? Mas é muito mais fácil de uma concha calcária ser fossilizada do que uma minhoca, né? Em questão de tecidos. Ok? Então, junto com artrópoda, representam os filos mais diversos. E é, com certeza, um dos filos mais diversos dentro de Spiralia. Tá? Concorre-se em termos com Nemátoda, porque Nemátoda são muito pequenos, então a diversidade de Nemátoda ainda está sendo descoberta. Tudo bem? Beleza, então, falando de moluscos, a maioria é marinha. Grande diversidade de moluscos vive em ambiente marinho. Tá? Alguns que ocuparam, ou a gente pode falar mesmo, invadiram o ambiente de água doce e ambiente terrestre, apenas duas classes, tá? Biválvia e gastrópoda. Biválvia e gastrópoda, tá? Polvos, sépias e lulas, né, aqui a gente tem uma sépia e aqui um polvo. Eles fazem parte do cefalópoda, tá? Cefalópodes. E aqui a gente tem um exemplo de poliplacófora. Beleza? Hábito alimentar, a gente fala um pouquinho de ecologia deles. Hábito alimentar é muito diverso, certo? E também é diverso entre as classes e é diverso dentro dos organismos também, porque muitas vezes uma lesma, um caracol, ela não tem um único hábito alimentar. Geralmente são organismos mais generalistas, tá? Podem ser herbívoros, grande parte deles é herbívoro, e também se alimentam de matéria orgânica em decomposição, tá? Então a gente consegue encontrar lesmas, caracóis, entre outros moluscos se alimentando de matéria orgânica morta. Predadores. Então, polvo, lula e sépia, os cefalópodes são predadores. Tá? E filtradores ou detritívoros
a gente vê os bivalves, tá? Que aí os bivalves, inclusive, vão utilizar um mecanismo bem eficiente e elaborado de filtração, tá? Que é baseado nas próprias brânquias. Então, a gente consegue separar ou apontar alguns hábitos alimentares, tá? E aí a gente tem organismos que são parasitas, detritívoros e por aí vai. Quando a gente vai fazer um passeio no mar, a gente consegue encontrar uma quantidade grande de conchas, né? Então, a diversidade de conchas indica um pouco da diversidade dos moluscos. E aí vai a pergunta: todo molusco tem concha? Ou quais os principais grupos de moluscos que apresentam concha? Vocês sabem me dizer? Vocês sabem que bicho que é esse? Exato, polvo não tem concha, tá? Então, cefalópoda, polvo, sépia e lula. A lula tem um resquício de concha, que é aquela pena, que é aquela. Quem já abriu lula para fazer, para limpar, vê que tem como se fosse uma cartilagem dura. Então, aquilo é considerado a concha da lula, tá? É uma concha interna, certo? A sépia também tem um resquício de concha, é até um pouco mais calcária, mas o polvo não tem lombo, não tem concha, tá? Então, cefalópode é um grupo que apresenta concha reduzida. Biválvia tem concha, né? Os mexilhões, aqui é um exemplo, tem concha. Concha dupla ainda, até por isso que vem o nome daí. Biválvia, duas válvulas, duas conchas. Esse é um poliplacófora. Poliplacófora apresenta uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito conchas. Na verdade, são placas, tá? Então, apenas dorsalmente apresentam essas placas, como se fossem placas imbricadas uma na outra. E aí a gente vai para o grupo dos gastrópoda. Eu já estou falando, introduzindo esses nomes para vocês, as classes, tá? Mas a gente vai falar delas em detalhe na próxima aula, certo? Então, gastrópoda, a gente tem organismos com concha e sem concha nenhuma. Por exemplo, lesmas, né, são gastrópodes sem concha. Os caracóis, gastrópodes com concha. Aquelas conchinhas todas espiraladas que a gente encontra na praia, são conchas de gastrópoda também. Aqui a gente tem um exemplar de lesma marinha, né, ou lebre do mar. Tá? Não confundam com o pepino do mar, que são grupos completamente diferentes. Tá? O pepino do mar é um equinodermata, certo? É um parente da bolacha da praia, do ouriço. Tá? A lebre do mar e a lesma do mar são moluscos. Ok, então para a gente ver um pouco mais sobre a morfologia interna deles. Então, algumas características assim que são importantes a gente destacar para vocês lembrarem, tá? Quando a gente falar de molusca, vocês têm que associar algumas características principais. Então, protostômios, celomados, não segmentados. Opa, a gente já vê uma diferença para anélida. Anélida são protostômios, celomados, segmentados. A gente lembra da metamerização de anelídeo. Tá? Então, apesar de molusco apresentar celoma, né, lembram celoma, né,
a cavidade corporal, bem presente, bastante presente em anelídeos, que dá o suporte, que tem funções importantes para os anelídeos. O celoma, ele está presente em molusca, só que ele é reduzido, tá? Reduzido como? Não tem uma cavidade corporal grande que a gente chama de celoma. O celoma está envolvendo apenas aqui, ó, coração e as gônadas. Então, o coração e as gônadas estão na cavidade celômica, no espaço do celoma. Apenas eles. Tá? Junto com eles, né, próximo à cavidade pericárdica, tem aberturas de metanefrídeos. Então, parte do sistema circulatório, sistema reprodutor e a excreção, né, a partir de metanefrídeos, estão localizados na cavidade do celoma. Os outros órgãos e tecidos não. Tá? A gente vai chamar o restante do espaço corporal de molusca de hemocele, tá? Ou sistema hemal. Não faz parte da cavidade celômica, mas é derivado da cavidade celômica. Tá? Tem uma diferença. Então, para quem já teve aula de zoologia 2, né? E a gente falou muito para artrópodes do sistema circulatório aberto e da hemocele. Então, é parecido com o que a gente vê em artrópodes. A cavidade corporal tem a mesma designação, hemocele. Então, a gente já está vendo algumas diferenças com relação aos anelídeos. Né? Outra diferença marcante é o sistema circulatório aberto. Tá? Sistema circulatório aberto significa que os fluidos corporais, eles não estão limitados aos vasos, aos capilares. Tá? Eles correm fora desses vasos. Onde que eles circulam? Circulam pela hemocele, pela cavidade corporal. Tá? Então, a partir do coração, tem uma veia, que a gente pode chamar, né, que bombeia o sangue para frente. Esse sangue cai na cavidade da hemocele. Tá? Esse sangue vai ser transportado para trás, banhar as brânquias novamente, ter trocas gasosas e volta para o coração. Tá? Então, são os únicos vasos sanguíneos que existem nos moluscos. Exceção, importante, cefalópoda. Então, vocês vão começar a notar que cefalópoda tem várias exceções do padrão geral de molusca. Eles representam um grupo mais diferente, mais derivado dos demais moluscos. Tá? Em cefalópoda, todo o sangue corre dentro de vasos. Tá? Inclusive, eles podem apresentar corações periféricos. Então, imagine uma lula que pode chegar a 18 metros de comprimento, né, com tentáculos muito grandes. Tem um coração, né, próximo da região cefálica, e corações menores na base das pernas, na base dos tentáculos, que ajudam a bombear esse sangue para os tentáculos também. Tranquilo? Tudo bem? Eu estou adiantando alguns pontos, a gente vai falar depois do sistema circulatório, mas a gente já consegue passar mais rápido em seguida. Tá? Outra característica importante de molusco, cavidade do manto, tá? Ou células que fazem parte do manto. O manto é uma camada celular, que está aqui ó, em laranja. Tudo isso daqui em laranja é manto. Tá? Ou cavidade do manto. E é na cavidade do manto que vários tecidos se abrem, vários sistemas se abrem. Por exemplo, o poro do sistema excretor se abre na cavidade do manto. As brânquias estão localizadas na cavidade do manto, porque é aqui nessa cavidade do manto que tem troca
trocas gasosas, que a água do mar, ou o oxigênio, se for um animal de ambiente terrestre, vai entrar em contato e realizar as trocas. Tá? Então, a cavidade do manto é uma das sinapomorfias de molusca, tá? As células do manto, e separa a massa visceral da concha, praticamente, tá? Porque são células especializadas da cavidade do manto que vão fazer a secreção da concha. Então, são glândulas que vão secretar a concha. Então, as glândulas começam a secretar camadas distintas, né? E principalmente compostas por carbonato de cálcio, que vão fazer a composição da concha do animal. Tá? Então, a gente falou do coração na cavidade pericárdica. O pé, outra característica importante. O pé é basicamente uma massa muscular grande. Tá? Muitas vezes é chamada de massa cefalopediosa, quando a parte da cabeça e do pé está associada. A gente não consegue distinguir muito bem. Tá? Senão a gente fala região cefálica e região do pé. Então a gente já está separando massa visceral, tá? Tá dentro da concha. Então aqui a gente tem a concha, massa visceral, pé e a cabeça dele, certo? Ou então massa cefalopediosa. Na cabeça, uma característica importante é a presença da rádula. A rádula é uma das sinapomorfias também de molusco. Só molusco apresenta rádula. Tá? A rádula é como se fosse a língua dos moluscos e é uma língua queratinizada. Apresenta dentículos. Então, os moluscos utilizam essa língua para raspar o substrato. Então, a gente consegue ver, por exemplo, em locais que tem caramujo ou que uma lesma passou, aparece como se a superfície da folha foi toda raspada. Né? A gente vê umas marquinhas que são os dentes da rádula raspando. Tá? Ok? Então, um sistema digestivo completo. Os metanefrídeos representam as estruturas excretoras. Embriologia típica protostômia, larva trocófora, clivagem do tipo espiral. A gente podia até parar a aula aqui, que a gente já falou, em geral, todos de molusco, tá? Então, aqui já tem um geral, assim, bem por cima de tudo, das principais características de molusca, tá? Então, vamos ver algumas características, assim, mais detalhadas agora. Mas vão me interrompendo, vão perguntando, tá? Beleza, ó, então aqui a gente consegue ver o que a gente falou de massa cefalopediosa, o pé e a região da cabeça. A gente não consegue dividir muito bem onde começa a cabeça, onde acaba a cabeça e começa o pé. Então, pode se chamar de região cefalopediosa. Tudo bem? Região cefálica, onde estão localizados os órgãos sensoriais, né? Grande parte dos principais órgãos sensoriais. Entre eles, tentáculos, tá? Então a gente consegue ver os tentáculos. E aqui, ó, a gente tem os olhos. Então, os olhos podem ou não estar localizados sobre projeções, tá? Beleza? Então, tem os tentáculos próximos à região oral. Então, aqui a gente tem os tentáculos e os olhos que podem estar localizados em projeções corporais.
certo? Que a gente pode chamar de olhos pedunculados. Gastrópodes tem olhos que não são muito desenvolvidos, tá? Esses olhos funcionam principalmente para localização e distinção de claro e escuro. Entretanto, alguns moluscos têm olhos bastante desenvolvidos. E vocês já devem até imaginar quais são, né? Polvos, sépias e lulas, né? Então, o grupo do cefalópoda tem olhos desenvolvidos que formam imagens, de fato, né? Diferenciam cores. Isso tem testes mostrando que eles conseguem capturar, escolher presas de acordo com a cor. Então, tem essa distinção. Mas os demais moluscos não têm essa capacidade, tá? Esses olhos são olhos simples, certo? Então, a gente já falou que na cabeça, a cabeça porta principalmente boca, rádula e órgãos sensoriais. Esses órgãos, principalmente olhos e os tentáculos. Os tentáculos servem tanto para captura de alimento, manipulação de alimento, e são sensoriais também. Apresentam células para captura de sensações físicas e químicas. Aqui é um exemplo da rádula de um caramujo. Tá? Então, olha, a gente consegue ver o padrão dos dentes. Tá? E é interessante que a disposição dos dentes, a quantidade de dentes e o formato deles é uma característica taxonômica bastante importante. Então, dá para usar a rádula para separar espécies de moluscos, principalmente gastrópodes. Aqui as diferenças, né, dos tipos de rádula, que eu comentei com vocês. Tá? Uma microscopia, né, se pegar a rádula de um molusco e colocar no microscópio, a gente vê esses microdentes que servem para raspar. E aqui é o exemplo de uma superfície, né, um tronco, que passou uma lesma, provavelmente, né, e foi se alimentando. Então ela vai raspando a rádula e arrancando um pedaço de líquen. Então, eles não se alimentam necessariamente de madeira, mas de líquen ou plantas, né, pedaços de plantas que crescem sobre os troncos. Tá? Líquen e alga. Beleza? Não confundam isso aí, essa marca que eu estou comentando aqui com vocês, com aquela gosminha, aquele líquido meio brilhante que a gente vê no chão quando passa uma lesma. Aquilo lá é secreção. Tá? Aqui é um exemplo de os tentáculos orais. Então, a gente consegue separar tentáculos orais, geralmente dois pares, tá? Um par ou dois pares, e os olhos pedunculados. Tá? Olhos e os tentáculos. A gente já viu a função deles. A que eu estava comentando é essa geleinha, essa gosminha que fica da locomoção. Essa gosminha é basicamente secreção que as células glandulares do pé secretam para facilitar a locomoção deles, tá? Então, nada mais é do que facilitar a locomoção deles em superfícies mais ásperas, beleza? O pé representa o principal músculo do corpo, tá? O músculo mais desenvolvido. Então, a gente está vendo em lesmas e caracóis aqui o que é a representação do pé. Em bivalves, em conchas, o pé ele é responsável por
abrir e fechar a concha, então um músculo derivado do pé abre e fecha a concha, e também o pé pode ser utilizado para cavar areia. Então a gente vê essas conchinhas que colocam uma parte do corpo para fora e cavam, tá? É a parte do pé que está sendo utilizada, tá? Então eles apresentam de fato músculos muito desenvolvidos e podem apresentar também cílios e muco utilizados para locomoção, tá? Em cefalópodes, lulas, polvos e sépias, o pé representa justamente os tentáculos e os braços. Faz sentido, né? A parte mais desenvolvida, a parte mais muscular do corpo deles. Então, o pé é a parte que tem em contato com o substrato, é chamado de sola. Então, pelo menos dessa vez, os biólogos não complicaram muito o nome, né? Não precisa ficar inventando nomes muito diferentes para e a gente consegue entender o que é um pé, o que é a sola do pé. Justamente aquilo que entra em contato com o chão, mas a diferença é que a sola do pé dos moluscos podem ter cílios e células glandulares que produzem muco. Tá? Então aqui um exemplo de como esse pé pode ser utilizado para cavar, tá? Utilizado para locomoção em geral, então para natação, escavação, rastejamento, fixação, tá? E propulsão. A propulsão é interessante porque novamente, o exemplo do cefalópodes. Na hora que a gente for ter aula de cefalópodes, eu vou ter falado quase tudo antes. Mas a locomoção de lulas e polvos é por propulsão. Então, esse pé ele é muscular, ele contrai de uma forma muito rápida, né? E funciona como um sifão, joga a água para trás e ele vai para frente. Então, é uma forma de natação bastante eficiente. E vocês já viram também polvo meio que andando sobre o substrato, né? Então, eles podem se locomover dessa forma também. Então, aqui utilizado para natação, né? Não está muito claro aqui onde está o sifão, tá? E numa sépia, né? A sépia aqui e aqui, é o batimento do pé, ó, essa parte, essa membrana ao redor do corpo, que permite a movimentação deles também. Eu falei que o pé pode apresentar cílios, pode apresentar células glandulares, né, secretando muco, e pode apresentar também ventosas. Tá? Ó. Essas ventosas permitem que o animal se fixe a determinados substratos com maior facilidade, manipule o alimento, suas presas, e conduz esses alimentos à boca. Tá? Então, a cefalópoda não apresenta rádula, eles apresentam um bico córneo. Esse bico córneo, ele é derivado da rádula, tá? Uma rádula modificada. Esse bico, ele vai perfurar a sua presa. Então, quando a gente encontra essas conchinhas na praia, que tem um furinho pequeno, muitas vezes esse furo é derivado do aparelho bucal de um polvo. Né? Então ele fura a concha e se alimenta da massa que tem lá dentro. Isso, às vezes a gente encontra siri também perfurado. Tá? Exatamente. Então é bem típico, né? Essa marca, né, da alimentação do polvo. Geralmente são furos assim bem pequenininhos que representam o bico dele que está tá furando. Né?
porque justamente é um mecanismo de defesa de bivalves e de ciris e de caranguejos se retrair, né, dentro da sua carapaça para ficar protegido, né? E o polvo, como não consegue abrir, ele vai e fura. Olha aí. Isso. As tocas do polvo ficam com as carapaças, né, de crustáceos. É bem interessante mesmo. Beleza, a gente está falando da alimentação, né? Então, a alimentação inicia-se na boca, né? A boca pode apresentar rádula ou uma rádula modificada em umbico-córneo, tá? Isso para animais que não são filtradores. Animais filtradores, como os bivalves, não apresentam uma... Quer dizer, eles apresentam a boca, só que eles não apresentam rádula, porque o mecanismo de alimentação é de filtração. A rádula não serve para filtrar, tá? Então, a filtração vai se dar a partir de outras partes do corpo. Pode ser o pé, né, ou as brânquias. Então, a partir do momento que esse alimento é capturado de alguma forma, ele é conduzido à boca. Então, na boca, tá, esse alimento vai ser conduzido até o estômago. Então, a gente vai falar depois das diferenças de alimentação e do sistema digestório de cada classe, tá? Mas é composto por um esôfago, uma faringe, um esôfago, tá? Pode ter um estômago dividido numa parte que vai armazenar parte do alimento e um estômago que vai glandular, que vai fazer digestão química, tá? O intestino, onde tem a absorção de nutrientes, e em organismos terrestres a reabsorção de água também acontece, e a abertura se dá na cavidade do manto, tá? A cavidade do manto, ela pode estar presente em partes diferentes do corpo, certo? Em gastrópode terrestre, em caramujo, é interessante porque a cavidade do corpo, do manto, ela é virada para frente. Então, o ânus está praticamente quase em cima da cabeça do animal. Essa época, algumas semanas atrás, a UFSB estava cheia daqueles caramujos, né? Então, provavelmente vocês já devem ter visto por lá, é época que tem muita chuva, os caramujos invadem aquela parte perto dos laboratórios, né? Principalmente a parte mais úmida da mata. A gente vê os caramujos para todo lado. Aquele lá é o caramujo africano, tá? É uma espécie invasora e vocês, inclusive podem fazer o controle dela, caso encontrem, tá? Não é contra a lei, tá? Fazer o controle do caramujo africano. Só que aí, ao invés de jogar sal, como muita gente pensa que é a forma correta de matar o bicho, é matar com uma porradinha, né? Joga uma pedra, quebra a concha dele, tá? Porque é uma espécie invasora e ela pode levar à extinção de espécies nativas. Então, a gente pode fazer o controle daquela espécie. Eu vou colocar depois, na semana que vem, a foto do caramujo africano e da espécie nativa, para vocês diferenciarem bem uma da outra, tá bom? Mas, caso vocês já tenham reparado, a gente consegue ver a parte das fezes saindo quase que de cima da cabeça, né? A gente vê saindo daqui, ó, dessa parte aqui, do caramujo. Tá? É uma massa branca acinzentada, que sai do ânus, que está próximo à cabeça. Tá? Então, tudo isso daqui que está dentro da concha é chamado de massa visceral. E é na massa visceral que estão os órgãos, os tecidos relacionados ao sistema digestório, circulatório, reprodutor
e excretor. Tá? Então, a massa visceral, ela é envolvida externamente pela camada do manto. Então, eu falei que a massa visceral estava abaixo da concha. É correto, só que entre a massa visceral e a concha tem uma camada do manto, células do manto. Tá? Essas células do manto que vão secretar a concha, beleza? Então, essas células do manto representam a parede corporal, a parede dorsal. Aqui, ó. Exatamente isso daqui. Tá? E essa camada do manto faz uma dobra, como se a gente estivesse dobrando, né, parte do corpo e forma uma cavidade. E é nessa cavidade onde tem algumas aberturas corporais. Tá? Então, como eu comentei, é aqui na cavidade do manto que vai se abrir o sistema digestivo, excretor e reprodutor. Tá? E em gastrópodes terrestres, a cavidade do manto também tem a função de respiração. O coração, né, uma brânquia transformada em coração não, desculpa, em pulmão, né, a cavidade do manto pode ser adaptada em pulmão para fazer as trocas gasosas. Tá? Então, dentro da concha do molusco, do gastrópode, se a gente abrir aquela concha, a gente vai ver uma parte que é duro que você tem que ficar imaginando, né? Mas imagine como se fosse uma parte sem preenchimento, tá? Como se fosse uma bexiga muito irrigada. Isso seria o pulmão de um gastrópode terrestre, de um caramujo. Tá? E esse pulmão ficaria localizado exatamente na cavidade do manto. Beleza? Ok, então a gente falou a massa visceral, né? O manto, e o manto vai secretar a concha. Tá? A concha ela é composta por 3 camadas principais. Aquela camada brilhante, perolada, que a gente vê, né, de várias conchas, é a chamada camada nacarada. Tá? É a parte mais interna, é a parte mais lisinha da concha. É essa parte que fica em contato com... Então vamos pensar aqui, ó, a camada nacarada está aqui, é essa parte que está em contato com a massa visceral. Tudo bem? Então, a camada nacarada, a camada prismática, tá? Seria uma camada intermediária, e externamente o perióstraco. Perióstraco é a camada mais dura, ela é composta por conchiolina. É uma proteína que dá resistência. Tá? E a concha, de forma geral, ela é produzida a partir de carbonato de cálcio, CaCO3. Lembram lá do primeiro quadrimestre que a gente falou em serviços ecossistêmicos? Um dos problemas da acidificação dos oceanos. O que a acidificação dos oceanos interfere na concha dos moluscos? Alguém lembra? É o tempo de eu tomar uma água. A concha fica fraca, né? Por quê? O que causa a acidificação nos oceanos ou a acidificação num determinado meio, uma solução? São íons? Que tipo de íons? Vocês acharam que eu via só bichinhos hoje, né? Íons H+, lembram? Né?
Por quê? Gás carbônico em excesso na atmosfera. Esse gás carbônico, ele é diluído, né? Ele é absorvido pelos oceanos, né? Em forma de gás carbônico, tá? E forma ácido carbônico, ok? Tá. Liberação de H+. O que acontece? E tem uma ligação com o cálcio, tá? Então, esse cálcio que está diluído no ambiente marinho, ele, em meios mais ácidos, ele não se liga ao carbonato, né? Ele forma menos carbonato de cálcio. Então, tem uma indisponibilização do cálcio livre do mar para utilização pelos moluscos. Tá? Então, a acidificação dos oceanos aumenta a deposição de cálcio no fundo marinho, tá? Por ser um ambiente mais ácido. Então, esse cálcio fica indisponibilizado para os moluscos utilizarem. Moluscos e crustáceos também, né? Caranguejos, siri, todos eles utilizam carbonato de cálcio. Os corais também, certo? Então, essa é a relação assim, que a gente tem entre aquecimento global, a acidificação dos oceanos e como que isso interfere na sobrevivência de moluscos e outros organismos marinhos, tá? Que a concha fica mais fraca na prática. Beleza? Então, as conchas, elas são importantes para a identificação. Então, para os taxonomistas, para os malacólogos, para as pessoas que estudam moluscos, a forma, coloração, tamanho, várias características das conchas são caracteres taxonômicos, utilizados para separar gêneros, famílias, espécies. Tá? Na prática, elas servem como proteção para os moluscos. Tá? Basicamente, proteção. Beleza? E as conchas, elas vão crescendo ao longo da vida, né? Então, diferente, por exemplo, de caranguejos ou de artrópodes em geral, que trocam o exoesqueleto, o molusco não vai trocar sua concha nunca. Ele nasce com ela, na verdade ele nasce uma larva trocófora, larva Veriger, né? Sofre mutação e começa a ter a produção da sua concha. Então, o organismo jovem, por exemplo, aqui, ele começa a produzir a sua concha aqui, né, uma concha pequenininha. Conforme ele cresce, essa concha vai aumentando de tamanho, vai aumentando o número de espiras. Então, o molusco nunca vai trocar de concha na vida. Tá? Se tirar a concha dele, ele vai morrer. Tudo bem? Então, é diferente, por exemplo, dos artrópodes, dos crustáceos que trocam, né, o exoesqueleto. Com o molusco não ocorre isso. E, lembrei, o ermitão, né, um tipo de caranguejo, um tipo de crustáceo, que utiliza conchas, ele rouba a concha dos gastrópodes. Então, ele muitas vezes mata, retira o molusco daqui de dentro e utiliza a concha do molusco para proteção. E conforme ele cresce, ele abandona a concha antiga e usa a concha nova. Mas é o caso de um crustáceo que usa a concha de um molusco. Tá? E aí a gente tem características diversas de conchas. A gente vai falar de algumas partes específicas das conchas quando a gente estiver falando de gastrópodes e bivalves, tá? Todas essas conchas aqui que vocês estão vendo são conchas de gastrópodes. Tudo bem? Então, é um ermitão. É um tipo de caranguejinho que coevoluiu com moluscos, com os gastrópodes, e utiliza a concha dos gastrópodes para proteção.
Inclusive, esses crustáceos, eles têm uma das poãs mais desenvolvida, né? A perna 1 desenvolvida. Então, ele usa ela para fechar a entrada da concha. A hora que a gente tira ele da areia e vê, ele se retrai todo e fica com uma das perninhas fechando a entrada para proteção. Ok, então a gente falou de características morfológicas, características evolutivas, alimentação. Vamos falar do sistema circulatório, trocas gasosas. Então, as trocas gasosas no ambiente aquático, em peixes ou em crustáceos ou em moluscos, essa troca gasosa nas brânquias se dá sempre do tipo contracorrente. Tá? Contracorrente significa o quê? Se o fluxo de água está vindo em determinada direção, o sangue dentro da brânquia vai passar na direção contrária. Tá? Para aumentar as trocas gasosas, aumentar a eficiência de troca. Então, a gente já falou lá atrás que o sistema circulatório dos moluscos, de forma geral, é um sistema circulatório aberto. Tá? Entretanto, nas brânquias ou nos locais que ocorrem as trocas gasosas, esse sistema circulatório ele pode ser conduzido, o sangue vai ser conduzido por capilares sanguíneos. Tá? E essas células sanguíneas podem apresentar hemoglobina ou hemocianina. Tudo bem? Ok. Então, algumas partes podem ter um sistema circulatório do tipo fechado, mas no geral é um sistema circulatório aberto. Trocas gasosas ocorrem em brânquias, cavidade do manto, superfície corporal, onde tem contato com o meio externo, pode estar ocorrendo troca gasosa, e, em alguns casos, em pulmões, no caso exclusivo de gastrópodes terrestres, tá? Caramujo. Eles apresentam pulmões, eles são pulmonados. Então, aqui o exemplo das brânquias, que apresentam filamentos branquiais, tá? No formato foliáceo, tá? Como se fossem folhas bem fininhas. Então, cada filamento é chamado de lamela. Então, as lamelas branquiais têm capilares que fazem a troca gasosa por difusão. Outro ponto importante, as trocas gasosas se dão sempre do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, por difusão. Não tem gasto energético do animal para fazer troca gasosa. Tá bom? Então, aqui é um exemplo das brânquias localizadas na cavidade do manto, onde tem a corrente inalante, a água entra e sai por aqui. Tá? Não tem um órgão específico que faz a movimentação da água, para ela entrar e para ela sair da cavidade do manto. Essa movimentação da água é feita por cílios. Tá? Então, o batimento de cílios permite que a água entre e saia em determinada direção. Tá? E quando a água está saindo, na verdade não, na próxima entrada da cavidade do manto, tem uma estrutura sensorial chamada osfrádio. O osfrádio é um quimio-receptor que mede a qualidade da água. Tá? Então, para saber se é uma água que está com muito oxigênio, com pouco oxigênio, se está com poluentes, se está com características diversas, tá? Faz o monitoramento da qualidade da água. Então, permite que o animal escolha a sua localização em ambientes mais oxigenados ou menos oxigenados, de acordo com a qualidade da água que o osfrádio está medindo. Tudo bem? Então, o que faz parte do sistema circulatório ainda? O coração, dividido em três partes, né? Um ventrículo,
um átrio e uma aorta, né? Essa aorta é de onde vai sair o sangue. Então, o sangue, ele caminha na mesma direção do sangue dos anelídeos, né? A gente tem aqui um vaso dorsal, então, esse vaso dorsal traz o sangue da região posterior para a região anterior, tá? E por difusão, por pressão negativa, esse sangue cai na cavidade corporal chamada de hemocele. Então, tudo isso daqui é hemocele, tá? Por pressão negativa, esse sangue volta para cá, banha as brânquias, é oxigenado novamente e retorna para o coração. Então, apesar da bagunça aqui no meu esquema, acho que é importante vocês entenderem, né? Certo? O sangue faz essa direção, então. Essa movimentação. Dorsalmente, por parte dele vai ser conduzido por um vaso dorsal e ventralmente ele vem pela hemocele, pela cavidade corpórea. Tá? Ou hemocele ou cavidade hemal também é um sinônimo. A gente falou do coração, né? Aqui, responsável pela circulação. Envolvendo o coração, a gente tem a cavidade celômica, tá? E na cavidade celômica estão associados os nefrídeos. Aqui, ó. O nefróstoma de um metanefrídeo. Então, o nefróstoma é a abertura, tá? Onde vai ter a filtração, a filtragem desse líquido, do sangue que está envolvendo o coração, tá? Então, esse sangue está sempre conduzindo excretas nitrogenadas. Essas excretas vão ser absorvidas, filtradas pelo nefróstoma. Parece um cachimbinho, né? Estão vendo aqui? Essa estrutura, ó. Tá? Isso daqui é o nefrídeo. A abertura dele é chamada de nefróstoma, onde tem a absorção das excretas, tá? Esse nefrídeo, então, que é o metanefrídeo, ele vai absorver as excretas aqui da cavidade celômica e conduzir até o nefridióporo, tá? O nefridióporo vai estar aberto aonde? Na cavidade do manto, tá? Então, a água está vindo aqui de fora, banhou as brânquias, né? Então, é uma água que está vindo oxigenada. A hora que ela passa pelas brânquias, ela perde oxigênio, ganha gás carbônico. Tem o nefridióporo, que vai ter liberação de excretas, então essa água vai ganhar excretas. O ânus, aqui, volta, banha o ânus e leva os restos fecais para fora do corpo. Então a gente tem um fluxo único, direcional da água que está banhando a cavidade do manto. Tá? Que não faz sentido ela fazer o caminho inverso, né? Banhar o ânus, pegar a excreta, passar pelas brânquias, então vem uma água poluída que vai banhar as brânquias. Não faz sentido para o animal. Na cavidade do manto está sendo aberto também as gônadas, as aberturas reprodutivas, tá? As aberturas gonadais estão associadas também à cavidade do manto. Beleza? Então, a liberação dos óvulos e espermatozoides também se dá aí. Estamos caminhando para o final, tá, gente? A aula hoje não é tão pesada. Quer dizer, é uma introdução importante, só que a gente não consegue falar tudo de molusco hoje. Então, a gente vai fazer o geralzão hoje. Sistema nervoso. É importante vocês sempre associarem aquilo que a gente já viu em Nemátoda e Anelídeos. Então, o sistema nervoso desses animais, né, como que é?
Sistema nervoso em escada de corda, ou seja, tem um cordão circunesofágico, olha lá, aquele cordão circunesofágico circulando a faringe e o esôfago, né? Nesse cordão podem ter nossa, esqueci. Podem ter gânglios associados, tá? Então, gânglios cerebrais. Por quê? Porque na região da cabeça tem tentáculos, olhos, né, estatocistos, órgãos sensoriais. Então, a região cefálica concentra um grande número de terminações nervosas. Essas terminações estão associadas a um anel nervoso e gânglios cerebrais. Tá bom? A partir desse anel nervoso, partem dois pares de cordões nervosos. Tá? Um par de cordão nervoso pedioso, que podem ter gânglios associados, tá? Que é chamado escada de corda, e um par de nervos, de cordões nervosos viscerais, que está mais na parte interna do corpo do animal. Então, o cordão nervoso visceral vai estar associado às funções básicas, né, de controle das vísceras do animal, tá? Reprodução, excreção e tudo mais, e questões sensoriais. O cordão nervoso pedioso está associado ao controle muscular, principalmente dos músculos do pé, tá? Então, dois pares de cordões nervosos principais, gânglios anteriores e posteriores. Os gânglios anteriores são gânglios cefálicos. E o anel nervoso circunesofágico. Então, a gente lembrando aquele padrão de anelídeo e nemátoda, a gente tem algumas adaptações para molusca, mas não muda tanto, tá bom? Então, os principais gânglios estão aqui. Tá? Os órgãos sensoriais a gente já comentou. Tentáculos cefálicos, olhos, osfrádios e estatocistos. A gente já falou de todos eles e acho que eu não preciso ficar repetindo, né? Estatocisto também está presente em anelídeo, é aquele órgão sensorial de, associado ao equilíbrio. Tá? Então, para a posição do corpo, se o animal está voltado para cima, está para baixo, para sentir questões de movimentação da maré. Tá? Então, o estatocisto dá como se fosse o georreferenciamento do animal. Uma outra, quando a gente vai fazer a comparação, né, para anelídeos e nematóides, a reprodução em molusca nunca é assexuada. Então, se a gente cortar um molusco no meio, não vai gerar dois. Né? A gente lembra que em anelídeo tem reprodução assexuada, né? Principalmente em poliqueta, nos poliquetos. Reprodução assexuada por epitoquia, né? Lembram? Geram os brotinhos de poliquetos que se soltam do epítoco, né? E são organismos geneticamente semelhantes, iguais ao, a, ao anterior, né? Então, em molusca é só reprodução sexuada, tá? Agora, essa reprodução sexuada, ela pode se dar organismos machos e fêmeas que trocam gametas. Então, a maioria dos organismos é dioica, né? Machos e fêmeas com sexos separados. Entretanto, alguns organismos são hermafroditas, apresentam os dois sexos no mesmo organismo. Tá? Por exemplo, caramujos, os caracóis que a gente conhece, grande parte deles é hermafrodita. Então, o contato de um caramujo com outro tem troca de espermatóforo,
fecundação cruzada. Um fecunda o outro, ambos saem grávidos, né? E aí a gente tem uma reprodução muito grande desses organismos. Uma outra diferença, os moluscos terrestres, eles não apresentam fase larval. É uma adaptação ao modo de vida terrestre, né? Se ele coloca ovos no ambiente terrestre, esse ambiente não propicia o desenvolvimento de larva. Então, a partir do ovo sai um mini caramujinho, ou uma mini lesma, tá? As fases larvais estão presentes em organismos aquáticos, tá? Eclodiu do ovo, a gente tem uma larva do tipo trocófora, né? A gente tem essa daqui, tá? As linhas de cílios que dão nome à larva. Essa larva vai se metamorfosear num outro estágio larval do tipo Veliger. Então, esse daqui é o tipo Veliger. Tá? É uma larva livre natante também. E a larva do tipo Veliger já apresenta rudimentos de concha, pé e manto. Ó, a gente já tem uma mini concha aqui da Veliger e o que seria representante dos pés. Tá? Cefalópoda não apresenta estágio larval, ou seja, dos ovos de um polvo nascem mini polvos, não nascem larvas de polvo. Tá? Então, polvo não tem estágio larval. Ok? Então, para a gente fechar a nossa aula de hoje, retomar, né, da introdução da próxima aula, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada classe. Então, eu já vou deixar como tarefa para vocês verem os próximos 2 vídeos das aulas da USP, né, de diversidade, onde ele vai apresentar todas as classes e a gente vai retomar elas na próxima aula, falar de ciclo de vida, características particulares. Tem uma parte bem importante que é sobre a torção. Então a gente vai dar um enfoque, grande aqui nesses grupos que são também os mais comuns para a gente, né? Gastrópoda, bivalva e cefalópoda. Ok? Então, a gente vai falar um pouquinho também da parte da filogenia interna desses grupos, tá? Então, aqui é a filogenia de molusca que está presente no Hickman, tá? Aqui ele põe como as sinapomorfias de molusco, tá? São basicamente sinapomorfias morfológicas, tá? Mas a gente consegue detectar sinapomorfias moleculares também. Tudo bem, gente? Dúvidas? Questões? Beleza, Carol? Tudo certo, então? Hoje a aula um pouco mais light, né, do que semana passada. Semana passada a gente viu todo o grupo de anelídeos numa aula única. Hoje a gente consegue fazer a divisão de molusca. Então, hoje a gente tem uma introdução geral, vocês já estão mais familiarizados, situados com o grupo, tá? Semana que vem a gente finaliza com as classes, a gente vai dar um foco maior para as classes e a diferenciação entre elas. Então, orientação para vocês, darem uma olhadinha na aula, as videoaulas e olharem o capítulo 16 do Hickman, os princípios integrados. Tá? A gente continua semana que vem, então, gente. Deixa eu acabar a gravação.